Bom, irmãos, a gente tem tentado trazer, né, sempre uma palavra que edifique a igreja, né, que exorte, que console os corações, que traga reflexão acerca da palavra do Senhor, né? E a gente tem recebido congratulações dos irmãos, né, irmão? Deus abençoe sua palavra, eu estou gostando, Deus falou comigo através de sua palavra, certo? É tudo para a honra e glória do Senhor. Mas um querido irmão, né, um amado irmão que mora no coração, ele lançou um desafio e disse assim: irmão, vamos pregar expositivamente, vamos trazer uma mensagem abordando um livro, né? E outro irmão veio e falou a mesma coisa. Amém. Vamos estar analisando um livro, certo, da Bíblia, de maneira mais pormenorizada e tentar extrair, né, os ensinos que o Senhor Deus tem a nos falar em cima daquele livro, certo? E eu já tinha uma simpatia, já tinha dado algumas olhadas com muito carinho na epístola de Paulo à igreja de Corinto, certo? É uma epístola para a gente analisar, né? Eu entendo que é uma carta bem longa, né? Talvez a maior carta do apóstolo, e a gente vai levar um tempo analisando isso, certo? Pode ser que a gente faça uma alternância, né? Por exemplo, hoje eu vou estar abordando essa carta, mas pode ser que em um outro momento que eu venha pregar, esteja trazendo um outro livro da Bíblia, mas o fato é que eu estou com essa pretensão de, juntamente com os irmãos, estar abordando essa carta capítulo a capítulo, para que a gente possa, juntamente, extrair ensinamentos da palavra do Senhor e ser edificados. Amém? Hoje, irmãos, eu quero entender, que os irmãos entendam, que como é o momento inicial dessa exposição, nós vamos fazer um panorama bíblico, certo? Uma visão por cima, uma visão geral. Entender quem é o autor, entender as circunstâncias que ele escreveu, né? A quem ele escreveu, por que ele escreveu, entender um pouco desse contexto onde essa epístola foi produzida, né? E depois sair avançando capítulo a capítulo e extrair lições práticas para a nossa vida cristã. Amém? Então hoje, repito, panorama. Vamos entender o contexto das missões do apóstolo Paulo, uma visão mais geral, para depois entrarmos no texto propriamente dito. Beleza, irmãos? Vamos lá? Capítulo 1 de 1 aos Coríntios, versículo 1. Eu vou ler o primeiro versículo e a gente vai ler até o 9º versículo do capítulo 1, tá bom? Eu vou ler só o primeiro, os amados vão ler até o 9, beleza? Esperar todos os irmãos acharem, eu gosto que todos os irmãos achem para a gente fazer a leitura juntos. Do 1 aos Coríntios, do 1 ao 9. Capítulo 1, versículo do 1 ao 9. Amém? Todos acharam? Pronto. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Se nós retirarmos por um momento os nossos olhos da epístola aos Coríntios e procurarmos nos lembrar de outras cartas, nós vamos observar algumas particularidades. Se a gente olhar, por exemplo, para a carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, nós vamos ver uma peculiaridade. Ali a gente vai observar algumas questões, como, por exemplo, o fato do apóstolo estar combatendo um levante herético. Esse levante herético deu bastante trabalho ao servo do Senhor, e ali naquela epístola você vai observar o apóstolo combatendo ferrenhamente esse levante, que veio a cabo por uns elementos que estavam ali no meio da igreja, chamados judaizantes. Então, naquela carta, você vai observar o apóstolo Paulo fazendo isso. Mas e aí se você for para outra carta? Aí você de repente pega Romanos, né? Onde alguns autores, alguns estudiosos consideram essa como a grande epístola do apóstolo Paulo. Tem um servo de Deus, agora me falhou a memória, não sei se foi Martinho Lutero. Ele disse que se
todo o resto da Bíblia se perdesse, mas se preservasse o Evangelho de João e a Epístola aos Romanos, isso seria de altíssimo proveito. Então, observe a notoriedade dessa epístola. E quando você olha para dentro dela, você vai observar também características bem peculiares. Ali você vai ver um profundo conteúdo doutrinário exposto pelo apóstolo Paulo. Quando você chega ali pelo capítulo 9, onde ele vai falar da eleição, onde ele vai falar de questões profundas como a soberania de Deus, você observa como essa epístola ela tem um conteúdo doutrinário muito rico. Então você olha para Gálatas e você vê o apóstolo combatendo um levante herético, você olha para Romanos e você vê um profundo conteúdo doutrinário, e quando você olha para 1 aos Coríntios, você vê também uma característica singular. E o que é que a gente vê, irmão Sidney? Pecados grosseiros no meio da igreja, sendo tratados por aquele servo de Deus. A gente vê coisas hediondas, cabeludas, grosseiras, e o apóstolo Paulo tendo que tratar dessas questões. Naquele momento, obviamente, ele não podia estar lá presencialmente, então ele escreve essa carta, tratando das questões, e ele envia, repreendendo, ensinando, falando também um pouco de doutrina, mas tratando daquelas questões. E eu quero, juntamente com os irmãos, explorar mais a fundo por que o apóstolo se deteve em exortar os irmãos daquela forma, em tratar aqueles pecados tão cabeludos. O que levou aquela igreja do Senhor a se abraçar e a cometer tantos erros? Só para citar alguns, havia litígio entre os irmãos. Irmãos que pegavam o outro e levavam perante um tribunal de ímpios para julgar e tratar certas questões. Havia uma confusão na igreja durante a ceia do Senhor. Haviam dúvidas com relação ao casamento. Na questão doutrinária também havia uma questão a ser tratada com relação à ressurreição. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos concede o capítulo 15, onde ele vai abordar de maneira mais detalhada essa questão da ressurreição. E aí eu quero, juntamente com os amados irmãos, entender todo o contexto que levou aquele servo de Deus a escrever essa epístola e a enviá-la com o objetivo de tratar essas situações. E não somente isso, mas absorver, extrair lições práticas dessa situação para a igreja de hoje. Porque essa epístola, ela não só falou com a igreja situada lá na Grécia, em Corinto. Ela tem a ver, ela tem a falar conosco nos dias de hoje. Amém? Então eu quero começar falando com os irmãos acerca do cristianismo. O cristianismo é essa, reconhecidamente, a maior religião do mundo. Para citar aqui uma fonte nacional, CNBB. Se você observar essa fonte, ela diz o seguinte: o cristianismo, na época da pesquisa, tinha 2,18 bi de adeptos em todo o mundo. É seguida mais atrás pelo Islã, com 1,6 bi. Então, o cristianismo é uma religião expressiva, que cresceu. E ela hoje ocupa o lugar principal como maior religião do mundo. E essa que é a maior religião do mundo, ela é fundamentada na bendita pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando veio à terra, no seu ministério bendito, ele adotou algumas posturas. E uma dessas posturas, a saber, uma postura já no fim do seu ministério, é o quê? Dar instruções finais para os seus servos. E uma dessas instruções finais é de que seus servos deveriam pregar até os confins da terra, até o fim. Eles deveriam fazer isso. E se você observar a Bíblia Sagrada, se você estudar um pouco mais a fundo e procurar na tradição da igreja, em alguns escritos, você vai observar que esses servos de Deus, eles se empenharam para fazer isso. E até hoje em dia tem servo de Deus se empenhando. Mas lá no princípio da igreja, tem uma tradição muito forte, que diz que o apóstolo Tomé, aquele Tomé, daquela conhecida frase, eu preciso ver para crer,
Esse mesmo Tomé, segundo essa tradição, ele se retira da sua zona de conforto e ele vai para o oriente do planeta. E ele sai em uma jornada missionária e chega até um local bem longínquo, a saber, a Índia. E lá, segundo essa mesma tradição, ele funda uma igreja e ele prega ali para aquelas pessoas. E aí a mesma tradição nos diz que ele é martirizado a flechadas enquanto orava. Ou seja, cumprindo o mandamento do seu Senhor, pregando o evangelho até os confins da terra. E assim Paulo, um zeloso servo do Senhor, observador dos mandamentos, cumpridor da vontade de Deus, também queria pregar o evangelho até os confins da terra. Você pode observar isso no seu intento de sair da sua zona de conforto e ir até o extremo do Império Romano. Observe lá na Epístola aos Romanos que ele tinha um plano de ir até a Espanha, um lugar longínquo, pregando o evangelho, fundando igreja, instruindo os irmãos. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. Assim como outros servos de Deus, ele empreende uma ousada obra missionária. E ele coloca isso em curso. Eu não vou entrar aqui nos mais pormenorizados detalhes da sua conversão, mas basta dizer que ele se converte, ele vem ao Senhor, e aí em um dado momento, em uma cidade importante do Império Romano, a saber, Antioquia, ele é enviado, ele é separado junto com outro irmão conhecido, Barnabé. Então nós observamos aí a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, separando de maneira soberana aqueles dois servos de Deus para a obra missionária. E aqui eu quero fazer uma pequena pausa na nossa narrativa e observar uma coisa e extrair uma lição. O Senhor Deus, ele é enfatizado, o Senhor Jesus Cristo é enfatizado, mas nós não podemos esquecer que o Espírito Santo é um ser pessoal que direciona a sua igreja. O Senhor Deus, na sua soberana vocação, na sua soberana escolha, separa esses dois homens para a obra missionária. E aqui nós observamos a atuação direta do Espírito Santo na separação daqueles dois homens de Deus. Irmão Sidney, o que eles iniciam nessa separação? Após a igreja de Antioquia estar intercedendo por aqueles grandes homens de Deus, eles recebem aquela oração e eles são encaminhados e eles iniciam a primeira viagem missionária, conhecida do apóstolo Paulo, certo? Eles saem fazendo um percurso, e aqui eu não vou entrar nos pormenores desse percurso, porque o nosso foco é a Epístola aos Coríntios. Eles saem fazendo um percurso que, se você comparar com o percurso feito na segunda viagem missionária, você vai encontrar isso aonde? Se você tem alguma Bíblia de estudo, geralmente lá no fim da Bíblia de estudo tem uma demarcação. As viagens do apóstolo Paulo, primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária, viagem de Paulo a Roma. E se você fizer um comparativo dessas viagens, você vai ver que a primeira viagem missionária, ela é um pouco mais tímida. Ela faz um percurso menor. E aí o apóstolo Paulo sai fazendo juntamente com o seu querido irmão Barnabé esse percurso, e ali ele enfrenta percalços, ele enfrenta dificuldades, ele enfrenta desafios. João Marcos, ele desiste num determinado ponto da viagem, mas ele também se depara com situações boas e favoráveis. Ele se depara com o crescimento de igrejas, com o surgimento de igrejas. Ele se depara com irmãos se convertendo, pessoas vindo ao conhecimento do Senhor. E aí ele completa aquele ciclo e ele retorna para Antioquia. E ali ele presta um relatório missionário. E aqui eu quero fazer mais uma pausa e salientar como isso é importante, irmãos. O relatório missionário. Se você observar no texto sagrado, quando Paulo ele retorna à igreja que o havia enviado, ele divide com os irmãos e os irmãos se alegram pelas coisas que Deus fez no meio dos gentios. E isso é muito importante para nós hoje, irmãos. Por quê?
Não simplesmente para o missionário estar prestando contas e dizendo o que ele fez com o dinheiro, o que ele fez com o tempo que ele passou lá no campo, mas para que nós venhamos nos regozijar e nos alegrar pelo que o nosso Deus faz no meio dos ímpios. Ele é o Deus que converte, Ele é o Deus que chama ao arrependimento, Ele é o Deus que opera através dos seus missionários. E é importante que o missionário traga esse relatório para que nós venhamos nos alegrar. Assim como aquela igreja se alegrou recebendo o relatório missionário. E aí o apóstolo Paulo, voltando aqui para a nossa narrativa, ele presta aquele relatório missionário e pouco depois surge uma questão. Os gentios precisam obedecer à lei? Se converter no gentio, ele precisa guardar a lei assim como o judeu? E essa questão ela toma uma proporção tal que aí lá no capítulo 15, você vai observar que aqueles irmãos eles são enviados a Jerusalém para tratar daquela questão. E ali em Jerusalém acontece aquele que é conhecido como o concílio apostólico. E ali os apóstolos eles tomam uma decisão e essa decisão é divulgada para a igreja. E o apóstolo Paulo ele retorna e aí ele conversa com Barnabé, você vai ver isso no capítulo 15, versículo 36. Alguém pode ler? Havia sido concluída a primeira viagem missionária, ele volta para Antioquia com um relato, os irmãos se alegram, aí surge uma discussão. Os irmãos gentios, eles vão ter que obedecer à lei? Aí nós temos a questão do concílio apostólico, é tomada uma decisão, né? E aí Paulo depois chega para Barnabé e vamos visitar as igrejas? Vamos saber como eles estão? Havia uma necessidade de estar olhando como aqueles irmãos estavam, novos convertidos, fortalecê-los na fé. E você vai observar também que o apóstolo Paulo, ele divulga a decisão do concílio apostólico, capítulo 16, versículo 4. Você vai observar isso. E aí naquele momento tem uma ocorrência, que é a divisão entre Paulo e Barnabé. Por quê? O João Marcos, que havia abandonado eles no decorrer da outra viagem missionária, é convidado por Barnabé. Barnabé deseja levá-lo. E ali há um desentendimento entre aqueles dois irmãos, porque Paulo não achava justo que Marcos fosse com eles, porque eles os haviam abandonado. Já Barnabé, que era parente, queria levá-lo. E o desentendimento é tal que a equipe formada por Barnabé e Marcos navega para Chipre e o apóstolo Paulo vai com Silas fazendo o novo percurso. Que percurso é esse, irmão Sidney? O percurso da segunda viagem missionária. E aí ele sai caminhando, você tiver a oportunidade de acompanhar na sua Bíblia, fazendo esse percurso na segunda viagem missionária, e ela é mais abrangente. Ela vai até outros lugares onde a primeira viagem não tinha ido. E aí ele chega até um determinado lugar onde Deus soberanamente o direciona a uma localidade chamada Macedônia. O Império Romano era vasto e nesse momento o Senhor o estava direcionando para isso. E chegando a Macedônia, ele prega em algumas cidades, como por exemplo Filipos. E ali tem a ocorrência uma conversão bem conhecida de Lídia. Ela se converte e vem ao Senhor na sua graça e na sua misericórdia. E aí o apóstolo Paulo começa a enfrentar algumas dificuldades, irmãos. Porque naquela circunstância, naquela situação, havia uma jovem possessa. Ela estava ali há muito tempo atormentando o ministério do servo do Senhor. Falando bobagens e todo o tempo ali no encalço do apóstolo. E o apóstolo vai e faz o quê? Ele expele aquele demônio. E aí alguns homens que obtinham lucro com aquela circunstância daquela jovem possessa, ficam zangados e se levantam contra o apóstolo. O apóstolo é hostilizado, ele passa depois de um tempo para Tessalônica. Ali a situação, eu estou aqui passando por alguns eventos, viu, irmão? Para a gente não se demorar muito. Mas o grosso da história é esse. E aí o apóstolo ele vai para Tessalônica, ainda nessa segunda viagem missionária. E aí quando ele chega lá, ele prega, alguns irmãos judeus e não judeus se convertem,
E alguns dos judeus que não se converteram ao Senhor ficam mordidos de inveja e se levantam contra aquele servo de Deus. Perceba que durante a viagem a perseguição é contínua contra aquele servo de Deus. Eu estou aqui passando por diversos eventos que ele sofre, falando assim até fácil, mas ele é hostilizado por estar pregando a palavra de Deus. Mas a viagem prossegue, e ele é hostilizado em Tessalônica e desce para Bereia. E aí tem ensejo aquela circunstância que nós conhecemos dos crentes bereanos. Aquelas pessoas lá de Bereia eram mais nobres, e elas escutam atentamente o que Paulo tem a dizer. E depois de ouvi-los, eles vão analisar nas escrituras se era assim, como Paulo estava dizendo. E analisando, eles chegam à conclusão, olha, esse cara tem razão. E a Bíblia nos diz que alguns deles se entregam ao Senhor. Olha aí que maravilha. E aí, essa atuação do apóstolo Paulo ali chega até os ouvidos dos invejosos lá de Tessalônica. Isso tudo ele ainda está na segunda viagem, viu, irmãos? Chega até os ouvidos dos invejosos lá de Tessalônica. O que eles fazem? Vão atormentar o apóstolo Paulo em Bereia. Os irmãos observam a situação e decidem rapidamente extrair o apóstolo Paulo daquele lugar, pois a situação poderia ficar mais séria, e ele é enviado para Atenas. E a gente já está se aproximando de Corinto. O apóstolo Paulo ele chega em Atenas e ele manda ordem para que Silas e Timóteo venham se encontrar com ele. E aí ele fica aguardando a chegada daqueles dois irmãos. E enquanto ele aguarda, ele não se contenta, porque ele vê tanta idolatria, ele vê tanta coisa errada onde ele estava, que ele começa a se atormentar e parte para cima e vai pregar o evangelho. E ali ele vai se debater, ele vai combater aquelas pessoas na Bíblia, na palavra, expor o evangelho. E aquelas pessoas que adoravam filosofia, nós estamos falando aqui da capital grega, eles vão sentir o impacto da palavra de Deus. O apóstolo Paulo sai fazendo uma abordagem bem estratégica e no fim ele fala da ressurreição do Senhor. E aí algumas pessoas vão ouvir e vão zombar, porém outros vão aceitar e vão crer. E ali nós temos uma outra igreja. E depois de um dado momento, a gente vai descer para Corinto, o apóstolo Paulo vai se estabelecer ali na cidade onde nós vamos nos deter. O apóstolo Paulo ele desce para Corinto e agora é necessário nós não continuarmos na viagem missionária, mas pararmos e entendermos o que é Corinto. Que cidade era aquela? O apóstolo Paulo ele ainda estava no decurso da sua segunda viagem missionária. E aí ele faz todo aquele percurso e agora ele está em uma das maiores cidades do Império Romano. Certo? Nós não estamos falando aqui de uma cidadezinha, mequetrefezinha, pobre, não. Nós estamos falando de uma cidade estratégica, rica. E o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma obra ali. Mas o que é Corinto? Corinto, irmãos, era uma cidade próspera, antes mesmo daquele período. Ela foi próspera e ela entra em conflito com o Império Romano. E no ano 146, ela é destruída por um camarada chamado Múmius, nome dele. E alguns anos depois, um imperador romano, muito versado e muito estratégico, chamado Júlio César, ele reergue aquela cidade. Mais ou menos um século depois. Ele observa o ponto estratégico daquela cidade e ele reergue aquela cidade. Estamos falando ali de 44, 46 antes de Cristo. E aquela cidade é reerguida. E pouco tempo depois ela começa a prosperar. Pouco tempo depois, irmãos, para os irmãos terem ideia de como ela é estratégica. Se você olhar no seu mapa, você vai ver que ela tem ali uma proximidade com o Estreito de Istmo, que era um lugar estratégico pela questão dos portos. Aquela cidade, ela tinha essa posição estratégica, porque imagine você que você é um navegante e você precisa fazer a travessia naquele mar. A outra opção de não passar por aquele estreito era você contornar o Peloponeso. Nós estamos falando aí de um percurso de mais ou menos 500 ou mais quilômetros.
Então era muito melhor você se arriscar por aquela passagem, que tinha porto, e ali aquelas pessoas chegavam naquela proximidade de Istmo, e ali eles desciam algumas mercadorias da embarcação e passavam por toras e chegavam até a outra ponta. E essa situação, ela só vem mudar, começa a ser mudada com Nero. Lembra do imperador romano Nero, o louco? Ele observa a posição estratégica e ele começa a cavar, usando mão de obra escrava, uma passagem ali, para que os navios não precisassem mais passar por cima usando toras. Ele começa essa escavação, mas Nero morre, essa estratégia é abandonada e ela só é tomada de novo e levada a cabo no século XIX. Precisamente, se não me falha a memória, 1893. E ali, se você procurar no YouTube mesmo e observar como é aquela cidade hoje, você vai ver uma passagem onde os navios passam por ali. Olha só que posição estratégica, irmãos. Irmãos, o que isso tem a ver com a igreja? Porque aquela posição estratégica favoreceu aquela cidade em enriquecimento. Ela era uma cidade cosmopolita. Muitas pessoas vinham para aquela cidade por causa dos seus portos, por causa da travessia. Ela também era uma ligação, a cidade de Corinto, com mais ao sul, Peloponeso, e com mais ao norte, a parte continental. Então você imagina que ali, pela grande circulação de pessoas, havia movimentação financeira. Então aquela cidade, ela era rica. E não era só isso que favorecia aquela cidade ser movimentada. Até hoje nós temos Jogos Olímpicos. Naquela época também tinha um evento chamado Jogos Istmicos. E aqueles jogos favorecia uma grande movimentação de pessoas ali naquela cidade, que sediava esses jogos. Então você tem forte comércio, você tem jogos istmicos e você também tem filosofia. Lembre-se que nós estamos falando da Grécia, um local que aflora filósofos. E ali nós também temos essa característica. Uma outra característica é que aquela cidade possuía um suntuoso templo a uma deusa pagã chamada Afrodite. As pessoas que estavam ali, marinheiros, consertando as suas velas, passando o inverno, aquelas pessoas que estavam ali no porto, elas durante a noite elas podiam manter relações com aquelas prostitutas cultuais que vinham do templo de Afrodite, mais ou menos 1000. Então você tem todo esse contexto, a riqueza comercial, os jogos istmicos, você tem a aglomeração filosófica, você tem a prostituição cultural no templo de Afrodite, que essas mulheres elas desciam para manter relações com os homens que assim desejassem. Então você tem todo esse afloramento que fazia aquela cidade ser uma cidade que necessitasse da pregação do evangelho. Pessoas estavam se perdendo ali no meio daquela carnalidade. Não só Corinto, mas outras cidades também eram cheias de corrupção. Eram cheias de pecados. E o apóstolo Paulo, ele vê ali um momento propício para a pregação do evangelho. E ali o apóstolo Paulo, ele começa a plantação de uma igreja. E ele tem uma visão missionária, porque ele sabe que pessoas que passam por ali, que venham a se converter, vai ter um efeito semelhante ao que teve com Pedro, quando ele prega. E muitas pessoas se convertem, que estavam lá em Jerusalém, e aquelas pessoas que se convertem vão espalhando o evangelho, quando voltam para suas casas. O apóstolo Paulo, ele tem essa visão. E ali ele funda uma igreja. E aí ele sai após um momento de trabalho, certo? Você vai observar que aproximadamente 1 ano e meio de trabalho, ele sai dali e ele deixa uma igreja. E aí ele vai concluir a segunda viagem missionária. E aqui não nos interessa entrar nos pormenores. Futuramente, você vai observar que o apóstolo Paulo, ele começa a receber relatórios da igreja de Corinto.
Então o apóstolo Paulo ele começa a receber, esse não é o único relatório que ele recebe, ele começa a receber alguns relatórios de como é que estava a igreja. E aí esses relatórios, eles vão fazer com que o apóstolo escreva a primeira carta aos Coríntios. E futuramente nós vamos descobrir que essa não é a primeira, certo? Mas isso são cenas do próximo capítulo. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo ele recebe esse relatório, e aí naquele exato momento ele não podia navegar para lá, e aí ele escreve essa carta. E ele vai tratar de algumas questões. E aqui eu já falei de algumas, mas vamos analisar. Você vai olhar que o apóstolo Paulo, ele trata de litígio entre os irmãos. Panelinhas se formando no meio da igreja. Ele tem que tratar disso. Você vai observar também, folheando a Sagrada Escritura, que o apóstolo Paulo ele tem que tratar de um pecado grosseiro que estava sendo admitido no seio da igreja. Tinha um cidadão lá que ele estava mantendo relações com a sua madrasta. E o pior é que a igreja não estava tratando. O apóstolo Paulo ele vai se deparar com essas situações. A igreja estava fazendo vista grossa para aquilo. E é assim, irmãos, que tem que fazer. E o apóstolo Paulo tem que tratar disso. Folheando mais a Bíblia, você vai ver coisas absurdas. Como eu falei aqui, o litígio entre os irmãos. 2 irmãos em Cristo vão morar no céu, olha aí. Olha o que eles estavam fazendo. Tinha uma contenda, tinha uma desavença, uma questão a resolver. Lá no capítulo 6 você vai observar isso. E aí ao invés deles resolverem entre si, talvez até sofrer o dano, eles pegam um ao outro e vão perante os ímpios, discutir e levar a questão lá. Olha só que coisa horrível, irmãos. Ao invés deles simplesmente resolverem ali, simplesmente não haver discussão e não levar isso adiante, eles levam até as últimas consequências. Que triste! O apóstolo Paulo ele não tem que tratar só disso, tem mais coisa pesada. A desorganização na ceia. Quando eles se reuniam para a ceia, como é que tem que ser a ceia, irmãos? Basicamente, tem que ser para a honra e glória do nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele deixou a ordem? Não deixou a ordem? Então a gente vai cumprir essa ordem para a honra e glória do nome dele, em comunhão com os irmãos, para louvar o seu santíssimo nome. E ali eles não estavam fazendo isso, irmãos. A gente costuma ler, né, 1 Coríntios 11, não é isso? E o apóstolo Paulo ele vai começar a falar da ceia, ele estava tratando dessas questões. Questões difíceis enfrentadas na igreja. Aquela igreja estava enfrentando, se deparando com problemas de pessoas que queriam fornicar. E se você não sabe o que quer dizer o termo significa você manter um relacionamento conjugal com quem você não é casado. E nenhum dos dois são casados. Porque se um dos dois for casado, aí é adultério. Mas nenhum dos dois são casados e eles vivem maritalmente, isso se chama fornicar. O apóstolo tem que tratar. E não para por aí, pensa que é por aí, não para não, tem mais coisa. Aquela igreja tinha sido abençoada com sinais miraculosos, a saber, os dons espirituais. Você vai ver, caminhando mais para o fim da carta, você vai ver isso. O Senhor tinha operado maravilhas ali naquele meio. Só que a desordem no uso dos dons naquele contexto era tão absurda e tão grande que o apóstolo Paulo tem que tratar disso. O apóstolo Paulo, quando chega lá no capítulo 15, ele tem que combater uma situação, porque haviam pessoas se infiltrando na igreja dizendo heresias. Não há ressurreição. Pense numa dor de cabeça que aquele servo de Deus tem que combater. Porque as pessoas vêm com as heresias mundanas e semeiam lá no meio da igreja de Corinto. Será que isso acontece hoje em dia, irmãos? Gente que quer se infiltrar no meio da igreja do Senhor, plantando heresia? Tem. Eu lembro aqui de um episódio, eu peço até licença aos irmãos para contar, que eu estava com outro irmão em Cristo,
e esse irmão era de outra denominação. E aí a gente começou a ouvir um terceiro rapaz que ele começou a falar da denominação dele. E ele foi dando detalhes que nos soou estranho. E ele querendo nos convencer que a denominação dele era boa, que nós deveríamos fazer uma visita. E eu era mais novo na fé, o outro irmão era mais experiente, eu só observando, né? E num dado momento ele revelou qual era a denominação. É a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vamos lá fazer uma visita? O outro irmão, que é um pouco mais assim, ele se virou e disse assim: rapaz, levanta e resplandece, rapaz. Que história é essa de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Eu sou é do Senhor. Isso aí é uma seita. O rapaz baixou a cabeça e se retirou. Tem, irmãos, gente querendo semear seita, semear dúvidas quanto à doutrina. Isso é estratégia de Satanás. E lá na igreja de Corinto tinha isso. E o que é que nós podemos aprender com isso, irmãos? Há algumas lições que nós podemos aprender. Certamente, o contexto daquela igreja, onde ela estava inserida, a igreja de Corinto, favorecia o surgimento daquelas práticas erradas. Aquela igreja, ela estava num contexto altamente pecaminoso, irmãos. Era tão pecaminoso que havia alguns apelidos cunhados ali. O termo corintianizar era conhecido naquela região como algo negativo. Era tipo um sinônimo de dizer que a pessoa era devassa, que a pessoa era beberrão. Então aquela circunstância onde eles estavam inseridos favorecia. O mundo tentava entrar ali no seio da igreja e trazer as mais variadas aberrações para o seu meio. E é aqui que nós extraímos uma lição. Amados irmãos, o mundo em que nós estamos inseridos está cheio de corrupção. Nós podemos observar com uma simples olhada na nossa vizinhança, na TV, na internet, Facebook, todos esses aplicativos aí, no cinema. Eu estou a ponto de dizer para minha esposa: filha, eu adorava assistir cinema com você, mas está chegando ao ponto de eu dizer para ela: não, filha, não dá mais não. Os filmes estão repletos de todo tipo de imundícia e sujeira, todo tipo de ideologia anticristã. Vai vagarosamente entrando. E se nós não tivermos cuidados, entra na igreja. E a Bíblia nos diz: não vos amoldeis a este presente século. Irmãos, a gente não pode se contentar com isso. A gente não pode absorver isso. Nós temos é que nos santificar. Porque o que é que nós estamos aguardando? O retorno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos é que nos santificar, nos purificar dessa imundícia do mundo. Que isso fique lá e não aqui. Você vai observar conceitos dos mais imundos possíveis. A inversão de valores. As pessoas querendo dizer aí na sociedade: ah, o homem vale mais que a mulher vale mais que o homem. Não! Os dois são valiosos diante de Deus. E eles querem colocar que um é mais valioso que o outro para os dois brigarem entre si. E não é assim. Eles querem colocar o conceito, por exemplo, de que fornicação é normal. Certa vez eu me deparei com esse problema lá no trabalho. Tinha um irmão, que esse irmão ele estava acompanhando um casal. Só que eram dois amigos. E aí ele ouviu a conversa. Ele veio falar comigo depois e perguntar: irmão, você acha que eu agi certo? Eu disse: agiu, irmão. E qual era o teor da conversa desses dois? Um era mais novo, jovem convertido, e perguntou para a moça, que era cristã: irmã, eu me converti, aceitei Jesus e namoro com uma moça maravilhosa. Pretendo levá-la para o altar e casar com ela. Ela: irmão, que maravilha. Mas, irmã, estamos com uma dúvida. Esclareça aí, disse a irmã. Será que eu posso me deitar com ela? Nós vamos nos casar. Mas já que a gente vai se casar, será que não tem problema não? Ela deu um tapinha do diabo nas costas dele, disse assim: vai, irmão, seja feliz.
Vocês não vão casar mesmo? Então seja feliz. Sabe o que o irmão de trás disse? O que veio falar comigo? Ele chegou para o rapaz que se distanciou dessa irmã e disse assim: irmão, deixa eu te falar uma coisa. A minha Bíblia e a tua Bíblia diz: não participe dos pecados alheios. Se essa irmã acha que esse conceito é válido para ela, ela está seguindo a Satanás. Se você segue ao Senhor Jesus, não faça isso. Santifique-se para a honra e glória do teu Deus. Ô irmãos, e como a igreja precisa absorver isso? O mundo está devagarzinho inserindo conceitos na sua vida e você nem está percebendo. A cidade de Corinto ficava ali, ó, a todo tempo. Você virava para uma esquina, tinha idolatria. Você virava para outra, tinha corrupção. Você virava para uma esquina, tinha outra maldade. E assim como aquela igreja era bombardeada por esses conceitos, assim nós estamos sendo bombardeados também, irmãos. Eu cheguei ao cúmulo de ouvir as pessoas dizer, uma certa mulher, chamada Márcia Tiburi, aqui me lembrei do nome dela, ela disse o seguinte: eu sou a favor do assalto. Você está vendo a inversão de valores? Como é que eu posso ser a favor de um crime, irmãos? Um crime. Então aqui eu tenho um carro ali, a pessoa chega, aponta uma arma, que o assalto os irmãos devem saber que é mais grave do que um roubo, porque pressupõe-se que há uma agressão, né? uma intimidação por meio de uma arma, e aí leva aquele veículo. Como é que eu posso ser a favor disso, irmãos? Como é que eu posso ser a favor de teologias como a teologia da prosperidade, a teologia do coach? Onde é que eu enxergo isso nas escrituras? Isso é do mundo. Não tem nada a ver com o evangelho. Analise sua Bíblia, leia, não acredite no irmão Sidney, acredite na Bíblia. E olhe se ela apoia esses conceitos mundanos. Não apoia. Não apoia. A malícia, a briga entre os irmãos, a contenda que a gente vê lá no capítulo 6. O apóstolo Paulo disse o quê? Não, tá tudo bem, deixa eles brigar mesmo. Não! São irmãos do Senhor. O que é que esses irmãos estão fazendo? Não, irmãos. O apóstolo chega a dizer assim: olha, o só haver contenda entre vocês já é uma derrota, já é uma desvantagem. E ele diz, como eu falei aqui há pouco, por que vocês não sofrem antes o dano? Sabia desse conceito? Deixa eu citar aqui um exemplo. O irmão, sei lá, pegou alguma coisa minha e danificou. Antes de eu criar uma intriga com aquele irmão, eu dispenso aquilo que ele danificou. Porque eu sei que pessoas valem mais do que coisas. Eu sei que o meu irmão, ele vale mais do que aquilo que ele quebrou. Então, apesar de eu ter direito a um ressarcimento, mas se o meu irmão naquele momento não entende, então ao invés de ficar intrigado com ele, eu vou lá conversar benignamente com ele, tentar resolver a situação. Mas não, aquelas pessoas estavam pegando e indo perante um tribunal chamado Bema, iam lá tentar resolver perante os ímpios. E o apóstolo Paulo: rapaz, não tem ninguém entre vocês que resolva essa questão, não. Vocês não sabem que vocês vão de julgar o mundo, que vocês vão de julgar os anjos, e aí vocês vão perante os incrédulos para resolver? Não é assim, irmãos. Não é assim. Ô irmãos, que nós possamos nos desvencilhar das coisas do mundo. Porque o inimigo de nossas almas quer a todo custo trazer conceitos mundanos para dentro da igreja. Querer dizer que você pode estar por aí em bares, em bebedeiras. Querer dizer que você pode estar por aí fornicando. Querer dizer que você pode estar por aí desejando mal do teu irmão. Que é isso, irmãos? É teu irmão em Cristo e você desejando que ele caia, desejando que ele se dê mal? Não! 1000 vezes não! O nosso coração, a nossa conduta, ela deve refletir o caráter do Senhor Jesus Cristo. E você acha que desejar a queda do teu irmão é refletir o caráter de Cristo? Isso é coisa lá de fora, não daqui. Será que quando você faz isso, você não para pensar que está rompendo sua comunhão com o Criador? Tá. Porque o que Ele quer é que você tenha comunhão uns com os outros.
que você se distancie dos conceitos mundanos que são tentados a todo momento ser inseridos na igreja. Amém? Irmãos, as lições que nós podemos extrair desse panorama são essas, irmãos. O apóstolo Paulo, ele foi estratégico, ele semeia aquela igreja, ele planta aquela igreja com um objetivo estratégico, e aqui nós podemos extrair lições que falam a nós, de que nós devemos nos purificar desse mundo e nos manter santo para o nosso maravilhoso Deus. Amém? Próximos momentos que nós estivermos abordando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a gente vai não mais estar falando do panorama, agora a gente deu uma visão geral, mais ou menos do contexto em que foi escrita essa carta, dos problemas que o apóstolo Paulo teve que tratar depois, e aí a gente vai começar a abordar capítulo por capítulo. À medida da graça do nosso maravilhoso Deus, está expondo o que é que o apóstolo teve que enfrentar. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua graça e misericórdia. Senhor, nós te somos gratos porque tu tem nos alertado a nos distanciar do mal e nos apegar ao teu bem. Senhor, abençoa cada um que se encontra aqui, para que venha refletir na tua sagrada escritura e se purificar, para não absorver conceitos mundanos, antes absorver conceitos bíblicos, e assim glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço. Amém.